Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Acompanhar a leitura dos versículos 34 a 38. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38. Quero desejar mais uma vez, hoje pela manhã no café tive essa oportunidade, mas quero desejar mais uma vez um feliz Dia dos Pais a todos os pais da nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida, Pai, fortaleça você nessa missão preciosa e que você possa encontrar no Senhor Jesus o modelo, a inspiração, o alvo para ser um pai segundo o coração de Deus. Mas hoje também nós celebramos, como foi dito ao longo da nossa liturgia, aliás ontem, foi celebrado, mas hoje em tempo de culto, nós lembramos e celebramos os 164 anos da chegada do missionário presbiteriano Ashbel Green Simonton, que iniciou o trabalho, o plantio da igreja presbiteriana no Brasil, e a igreja presbiteriana do Brasil também. E hoje nós aqui somos filhos, frutos desse legado, dessa dedicação, desse serviço desse irmão e de tantos outros que estiveram junto com ele, lado a lado, mas os que vieram depois dele, e mesmo aqueles que servem ainda hoje a Igreja de Cristo, através da denominação da Igreja Presbiteriana, nós somos fruto desse legado. E você também faz parte dessa história a partir do momento que você também se junta, se soma a essa instituição, a essa igreja, sobretudo ao corpo de Cristo, que é maior do que a Igreja Presbiteriana, A gente precisa lembrar disso. A Igreja de Cristo transcende as portas e as placas da Igreja Presbiteriana e vai além disso. Mas ao nos juntarmos a Cristo, a sermos chamados por Deus para fazermos parte da sua família, também fortalecemos esse legado maravilhoso. E eu queria trazer uma palavra nessa noite, nesse mesmo sentido, de encorajamento, de instrução pela palavra de Deus, da igreja que Cristo espera que nós sejamos, da igreja que Cristo diz que nós devemos ser para segui-lo verdadeiramente. Eu vou ler com você, então peço que você preste bastante atenção no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Deus querido, nós estamos aqui diante do Senhor, na sua casa, na sua santa presença, ó Pai, reunidos em teu nome, e clamamos que o Senhor nos ensine nessa noite. Continue a nos ensinar e a nos ministrar pelo seu Santo Espírito, e agora, através da explicação e aplicação da tua palavra sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos desafiar, nos encorajar, nos abençoar e nos fortalecer para sermos uma igreja que segue os preceitos de Deus, que é obediente, que ama o Senhor, que serve o reino de Cristo, Pai querido. Tem misericórdia de nós e fala conosco, usa a minha vida, em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Irmãos, Cristo Jesus, quando Ele nos chama para segui-lo, quando Ele fala conosco a respeito daqueles que querem então trilhar a jornada da fé, que olham para Cristo e reconhecem nele o seu Salvador, o seu suficiente, único e suficiente Salvador, ele faz um chamado muito específico. Ele faz um chamado muito claro, na verdade. Ele não deixa nada nas entrelinhas, mas ele deixa muito explícito e direto aquilo que ele nos chama para fazer e ser. É verdade, sim, que a vida com Jesus traz para nós leveza. É verdade que a vida com Jesus traz para nós livramento. É verdade que a vida com Jesus traz para a gente paz, alegria, renovo, traz para a gente bênçãos sem medida da parte de Deus. Mas é verdade também que é um chamado para o sofrimento. Não pelo prazer no sofrimento em si, mas porque o sofrimento é o caminho que o Senhor Jesus escolheu, ou mais do que o sofrimento, a abnegação é o caminho que o Senhor Jesus escolheu
para que nós pudéssemos trilhar a jornada da fé. Ele não nos chama para viver uma vida de sossego, mas nos chama para viver uma vida que dá glória a Deus. E através da vida com Jesus, da vida em Jesus e aprendendo de Jesus, a gente aprende a ser gente. Aprende para que nós fomos criados. Nós aprendemos o nosso real propósito, aprendemos qual é o nosso real significado de existência. Em Cristo Jesus, todas as capacidades humanas são utilizadas e levadas ao seu máximo potencial para que possam, então, provar daquilo que realmente Deus nos fez para ser por completo. Mas para que isso aconteça, a gente precisa, sim, se livrar de muita coisa no caminho. A gente precisa, sim, provar de uma forja árdua, difícil, uma espremida aqui e ali, que muitas vezes exige de nós um sacrifício, exige de nós uma entrega, exige de nós uma consciência de que não é uma trilha tranquila. Não é um caminho reto no sentido do seu relevo, embora seja um caminho justo e correto, mas é um caminho tortuoso no que diz respeito às suas lutas e dificuldades. Não é uma estrada plana, porque ela tem os seus obstáculos e desafios. E não porque Deus quis complicar, mas porque nós somos complicados por causa do pecado. O pecado é que nos complicou. O pecado é que nos fez pessoas duras, apegadas demais a nós mesmos, amantes do nosso prazer, desesperados pelo nosso conforto. E é por isso que se torna tão desafiador caminhar com Jesus. Porque Ele nos chama a negarmos a nós mesmos. E é isso que Jesus está falando aqui. Um pouco antes dele falar a respeito disso, ele falava com os seus discípulos a respeito da sua morte. Ele dizia aos seus discípulos que chegaria um tempo específico, exato, em que ele teria que entregar a sua própria vida. Teria que morrer, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E Pedro, quando ouve isso, acha que isso é um exagero. E você pode ver aí um versículo antes do primeiro versículo que nós lemos, no versículo 33. Jesus, voltando-se, vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, um pouquinho antes ainda, né? Pedro diz, no 32, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Repreendeu Jesus. E Jesus então diz, saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Era importante, era necessário que Jesus entregasse a sua vida. E diante disso, então, ele não fala só aos discípulos, mas ele chama a multidão, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que o seguiam, que queriam aprender os seus ensinamentos, e diz, vocês querem então me seguir? Vocês querem ver os sinais e maravilhas que eu faço? Então essa recomendação não é só para os meus discípulos, mas para todos aqueles que querem me seguir. E mais do que uma recomendação, na verdade, Jesus é direto e dá uma ordem. Ele dá uma ordem. O texto aqui fala no imperativo, quer vir após mim? Negue-se. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. É preciso fazer isso. Esse é o movimento primário, básico para seguir a Jesus. Mas ele não falava daquilo que ele pede de nós, que ele mesmo não tenha provado antes. Que ele mesmo não conheça. E é por isso que antes mesmo de afirmar isso, ele prediz a sua morte e diz o que vai acontecer com ele. Ele mesmo vai tomar a sua cruz. Ele mesmo vai fazer o seu sacrifício. E convenhamos, sacrifício incomparável. Sacrifício infinitamente maior do que qualquer coisa que nós podemos sacrificar durante a nossa vida para seguir a Jesus. Jesus entrega tudo ali na cruz em favor de nós. Ele se desfaz da sua glória como Deus e vem à terra como homem para viver entre nós, nos ensinar, mas para morrer e ressuscitar em nosso favor. Jesus pede então daqueles que o seguirão aquilo que ele mesmo provou, aquilo que ele mesmo já fez e faria ali na cruz também. E por isso eu quero então falar com você a respeito daquilo que a igreja de Cristo precisa ser. A partir daquilo que o próprio Cristo nos diz, que tipo de igreja que nós queremos ser ou devemos ser de acordo com as ordenanças do nosso Deus. A igreja não é feita de pessoas animadas, criativas, simplesmente. Não é feita de pessoas dispostas ao serviço, cheias de energia,
prontas para estar aqui de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A igreja não é feita de bons cantores, bons instrumentistas, conjuntos musicais, grupos de coreografia, louvor infantil, adolescente, jovem, adulto. A igreja não é feita de simpatizantes, pessoas que sentam nos seus bancos e apreciam a mensagem como se fosse um grande canal de autoajuda da semana e que voltam para suas semanas para fazer aquilo que bem entendem e que podem ou não seguir aquilo que ouviram no final de semana quando vieram aqui por 2 horas, ou um pouco menos, ou um pouco mais. A igreja não é feita de líderes pomposos, vestidos de terno e gravata, e que falam algumas palavras num púlpito, na frente de um público. A igreja não é feita de cargos, posições, de estrutura física, de uma igreja moderna, bonita, ou de uma igreja simples, de chão batido. A igreja é feita de pessoas que desejam seguir verdadeiramente Cristo Jesus, que desejam obedecer às suas ordens, que desejam amá-lo sobre todas as coisas, que desejam dedicar as suas vidas àquele que devolveu a cada um deles a vida verdadeira. Se a gente não consegue entender que Cristo Jesus entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida, nós sempre vamos dar um pouquinho de nós. Nós sempre vamos fazer da vida com Jesus uma parcela da nossa vida, uma parte do nosso ser. Assim como tem uma parte de nós que é funcionário, trabalhador, uma parte de nós que é pai, que é mãe, uma parte de nós que é filho, que é irmão, que é neto, que é sobrinho, primo, uma parte de nós que é amigo, uma parte de nós que é descanso, lazer, aventureiro, aventureira, uma parte de nós que é caseiro. A gente vai transformar a nossa vida espiritual em um mero setor religioso. Mas o fato é que Jesus deu a nós a vida toda e nós devemos a Ele, em gratidão e amor, tudo que nós somos e temos. Jesus diz então como a igreja de Cristo deve ser. E eu quero ressaltar aqui no texto 4 lições, 4 rápidas lições, mas muito diretas, a respeito daquilo que Jesus espera que a sua verdadeira igreja seja. A primeira lição a gente encontra no versículo 34, logo no início, ali onde nós lemos: a verdadeira igreja de Cristo é feita de seus seguidores abnegados. Tem tudo a ver com aquilo que nós já estamos falando até aqui, de que aqueles que querem seguir a Jesus precisam obedecer essa ordem de negar a si mesmo e segui-lo. E o negar a si mesmo não é simplesmente por um momento, por um instante da nossa vida, tomado por uma grande emoção, dizer: Jesus, eu quero viver o Senhor, eu quero ser do Senhor, eu quero fazer as coisas para o Senhor. Mas é uma negação que acontece todos os dias, é um movimento contínuo, e a gente vai descobrindo quantas coisas a gente precisa negar da nossa vida, da nossa vontade, do nosso prazer, que a gente ainda está muito preso, muito ligado, e que a gente não quer que o Senhor Jesus tome conta dessas coisas todas. Mas o Senhor diz que se a gente quer segui-lo, não tem opção. Não tem um meio termo, não tem um quase negando ou negar um pouquinho. É de fato negar, simplesmente negar a si mesmo, para seguir a Cristo Jesus. A ideia do tomar a cruz e seguir, quando Jesus fala isso para as pessoas, a imagem que provavelmente vinha à mente delas era uma imagem muito comum no Império Romano. Quem era crucificado eram os bandidos, os criminosos, e eles tinham que carregar uma parte da sua cruz. A cruz era feita geralmente de 2 estacas, uma na posição horizontal, assim, né? Horizontal, e a outra na vertical. A vertical era levada pelos próprios soldados e enterrada no chão a uma certa profundidade para que firmasse a pessoa que ali fosse colocada, mas a parte horizontal era carregada pelo crucificado, ou por aquele que era o condenado à crucificação. E ele fazia uma peregrinação da prisão até o local de crucificação para que a vergonha dele fosse pública, para que todas as pessoas que passassem por ele ou que ele passasse por elas pudessem saber: esse é um criminoso, odiado pelo Império Romano, condenado pelo imperador, considerado alguém desprezível para toda a sociedade, precisa ser humilhado publicamente e pagar pelos seus crimes.
É verdade que muitas vezes criminosos mesmo, terríveis, foram mortos em crucificações. Mas é verdade também que pessoas inocentes foram condenadas por egoísmo de homens e crucificados igualmente como criminosos. Quando Jesus fala para essas pessoas, tomem a sua cruz, eles podiam imaginar um criminoso passando e carregando o madeiro horizontal que iria ser colocado na sua crucificação, onde seus braços ficariam presos, e a vergonha que isso trazia. Aquele que quer seguir a Jesus precisa olhar para si mesmo e dizer, não importa o que o mundo pensa, não importa o que as pessoas esperam de mim, não importa o que a sociedade diz que eu preciso fazer, eu nego tudo isso. Eu nego a tudo isso para abraçar, de uma vez por todas, unicamente, a causa de Cristo Jesus. A nossa cruz não é mais pesada que a cruz de Cristo. Mas isso não quer dizer que a gente não precisa abrir mão, não precise abrir mão de muitas coisas na nossa vida. Coisas sim, que muitas vezes são prazerosas, coisas que às vezes o mundo diz que é prazer, mas é prazer momentâneo. Coisas que às vezes a gente sonhava, sonhos de criança, sonhos de adolescente, sonhos de adulto mesmo, que a gente às vezes precisa abrir mão em prol daquilo que é mais importante, o Evangelho de Jesus. Mas a gente não precisa olhar para isso como um peso, como uma dor. Quer dizer então que eu vou ser triste, deprimido? Eu não posso provar de mais nada que me alegre porque eu vou viver para Jesus? Não. Abrir mão dos nossos sonhos em prol dos planos de Deus é provar de coisas ainda maiores e melhores do que a gente podia sonhar para a gente mesmo. É provar de coisas imensamente melhores do que aquilo que a gente poderia ter sonhado quando criança, ao longo da nossa vida, ou planejado para uma velhice de sucesso e de descanso, como a gente podia ou pode sonhar em algum momento das nossas vidas. Seguir a Jesus, então, é muito mais do que frequentar cultos e ser membros de uma igreja. Os seguidores de Jesus estão dispostos a enfrentar os mesmos sofrimentos que Cristo enfrentou e suportou, em vida e na morte. Sabendo que Ele é quem nos sustenta, é a Ele quem nós seguimos, é a Ele quem nós devemos tudo que somos e temos. E os seguidores de Jesus são aqueles que estão prontos, então, para negar por completo as suas vontades, que são capazes de dizer não aos seus desejos e aos seus impulsos carnais. Seguir a Jesus é morrer para o nosso próprio programa de vida, para o nosso próprio planejamento e estrutura de vida que a gente sonhou. Uma parte desse sermão não foi escrita por mim e está aí na sua mão. Quero pedir para você pegar o seu boletim desse domingo e acompanhar comigo um dos parágrafos que o pastor Tiago escreveu, de uma série de pastorais que você deve acompanhar e você pode voltar, você pode ver lá no site da igreja, tem toda a série, desde da parte 1 até agora a parte 4, do porquê preciso ir para a igreja. E eu quero que você dê uma olhada comigo, ali no 1, 2, 3, 4, 5º capítulo, que começa com "na verdade". E ele diz assim, na verdade, queridos, eu desconfio que uma parte dos frequentadores de igreja só participam da escola bíblica e do culto porque não tem nada melhor para fazer. Mas se tiverem, certamente, deixariam de vir à igreja. Se nesse domingo tiver um concerto da orquestra, no próximo, corrida de Fórmula 1, e no outro, escalada no Pico Marumbi, e no seguinte, um passeio em família, e após isso, uma viagem para a praia, e depois um churrasco com os amigos, certamente esses não ficariam nem um pouco constrangidos, caso ficassem mais de um mês sem dar as caras na igreja. Quando a gente fala sobre viver uma vida abnegada em prol de Cristo Jesus, não é que a gente nunca mais vai ter nenhum compromisso no domingo, não é que a gente nunca mais vai poder fazer nada no domingo, mas que o padrão, o princípio que rege o nosso coração é que prioriza o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Que custa muito para nós negociarmos um dia da semana e um período desse dia para estarmos aqui na casa de Deus. Que é melhor a gente desmarcar todo o resto do que desmarcar o momento precioso de louvar o Senhor com a igreja de Cristo. Não só isso, não só no domingo, mas que a gente prioriza dentro do nosso dia agitado, que a gente separa dentro da nossa agenda conturbada de trabalho, família, descanso, o tempo precioso de estar na presença de Deus. Que a gente negocia, sim, um pouco do lazer, muito do trabalho, que geralmente é o que a gente não negocia. A gente às vezes acorda doente
e vai trabalhar doente. Mas acorda com dor de cabeça no domingo e fala, acho que eu vou ficar em casa hoje. O trabalho é o mais difícil da gente negociar, não é verdade? Porque lá dá dinheiro, né? Aqui não. Aqui não dá dinheiro. Mas aqui a gente cultiva, assim, daquilo que a gente vai provar na eternidade. Viver uma vida abnegada é ter como padrão, como princípio base, como pilar da nossa vida, estar na presença de Deus sempre que possível. Servir ao Senhor como algo que é mais importante do que respirar um ar puro todos os dias. Viver uma vida abnegada é abrir mão, sim, de muitos prazeres e confortos para fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Viver uma vida abnegada não é se encher de cargos na igreja e de tarefas, mas é se encher, sim, da presença do Espírito, todos os dias, dedicando uma vida de oração, de leitura da palavra, provando da presença maravilhosa de Cristo na nossa vida lá em casa, no trabalho, nas relações e aqui na igreja, com o corpo de Cristo reunido. Viver uma vida abnegada é deixar de servir a gente mesmo para servir o próximo. Muitas vezes. Deixar de fazer aquilo que era o mais fácil para fazer aquilo que é o mais necessário, mais importante. A partir da força que o próprio Cristo nos dá. Na medida do amor de Jesus e não na medida do nosso próprio prazer. E é isso que Jesus está falando. Que se alguém quer vir após ele, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, imitar os sofrimentos de Cristo. Imitar a sua vida, imitar a sua morte, imitar a forma como ele viveu. E por falar em imitar a morte de Cristo, a segunda lição que nós vemos ali no versículo 35, diz para nós que a verdadeira igreja de Cristo é feita daqueles que estão dispostos, então, a, de maneira abnegada, dar a sua vida. Não só viver por Jesus, mas morrer por Jesus também. Morrer pela causa de Cristo, morrer por aquilo pelo qual nós fomos conquistados. Você deve saber que no Império Romano, por muito tempo foi muito comum que os cristãos fizessem parte dos jogos no Coliseu. Não como espectadores, não como aqueles que compravam seus bilhetes de entrada e assistiam os jogos animados, mas como alvo da alegria de muitos, a custo das suas próprias vidas. Cristãos eram mortos por leões, por feras, por animais, por gladiadores. E muitas vezes cristãos eram mortos por outros cristãos dentro da arena, porque eles eram obrigados a lutar um com os outros até a morte. Era assim que o Império Romano tratava os cristãos. E isso era muito comum. Sabemos também que em um período do Império Romano, o imperador Nero chegou a usar os cristãos como tochas acesas para iluminar Roma durante a noite. Isso mesmo, os corpos dos cristãos ficavam presos a estacas que queimavam durante a noite para poder iluminar a cidade. Pessoas que morreram por causa do Evangelho, simplesmente por dizerem que não se curvavam ao imperador como seu Deus, mas que se curvavam a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Um homem chamado Telêmaco, que era um monge do Oriente, a história da cristandade conta para nós que ele, buscando o Senhor, resolveu então se tornar um monge. E uma prática comum dos monges é o isolamento. Ele vivia uma vida dedicada ao Senhor nesse contexto do Império Romano. Distante de Roma, ele se isolou em um lugar onde ele se dedicava ao jejum, à oração, à leitura da palavra e à piedade. Com o tempo, ele dedicava mais e mais a sua vida, mas ele foi vendo que aquilo parecia ainda algo um pouco vazio. Como que ele poderia viver o verdadeiro evangelho se ele estava tão distante da sociedade? Então, vendo que aquilo era completamente vazio, ele resolve romper com essa sua prática monástica e fala, eu vou para um lugar onde tem gente. E não pouca, muita gente. Já que eu estava tanto tempo isolado, eu preciso fazer algo com esse evangelho que eu conheço. E ele vai para Roma. E quando ele chega em Roma, o contexto já era diferente. Não era mais esse em que os cristãos eram jogados nas arenas para morrer e nem queimados nas ruas. Muito pelo contrário. Quando ele chega lá, isso já no século IV, ele percebe que Roma tinha adotado o cristianismo como uma de suas religiões. Os templos pagãos estavam sendo trocados por igrejas, por templos para o serviço do Senhor.
Mas ainda existia muita crueldade na cultura romana. Uma cultura que ainda não tinha sido transformada por completo e ainda via coisas terríveis acontecerem. Ainda tinham gladiadores que eram prisioneiros de guerra, que eram maltratados nas arenas, embora muitos deles nem fossem cristãos, continuavam morrendo, da mesma forma que os cristãos morriam anteriormente. Telêmaco então resolve ir para um desses jogos, para uma dessas lutas lotadas no Coliseu. E ele, vendo aquilo, fica profundamente indignado. E ele diz: eu preciso fazer algo. Eu não posso assistir isso. É verdade que eles não são meus irmãos, porque eles não necessariamente são cristãos. Eles não estão aqui porque eram cristãos e foram jogados nessa arena para morrer. Mas eles são criação de Deus. São similares a mim, são semelhantes a mim, foram criados à imagem e semelhança de Deus, e eles também carecem do amor de Cristo, assim como eu careço. E a história conta que Telêmaco, então, saiu do meio da plateia, pulando a barreira que dava acesso à arena, ele vai até o meio da arena e se põe no meio de dois gladiadores. E a multidão desesperada grita: que os jogos continuem. Então um dos gladiadores empurra aquele senhorzinho, com roupa de monge, uma figura singela. Provavelmente as pessoas pensaram: ele está louco, só empurra ele de lado aí e continua. E tinham que continuar lutando. Mas mais uma vez Telêmaco, indignado com aquilo que acontece, se põe novamente no meio e para toda a arena mais uma vez. Então, os soldados recebem ordens de passar a espada e matar Telêmaco. A multidão, chocada com aquilo que viram, perceberam o que acabava de acontecer. A sede deles pela destruição, pelo sangue de outros, a falta de amor, de empatia, de cuidado, a falta de Deus, fez com que eles matassem um senhorzinho que se colocou no meio das espadas para defender a vida das pessoas. A história conta que desde então, os jogos nunca mais voltaram a acontecer. Esse homem que então um dia estava isolado, resolveu entregar sua vida para que algo fosse transformado numa sociedade. E os historiadores falam que ele fez mais na sua morte do que na sua vida inteira, já que ele viveu isolado. Aqueles que querem servir a Cristo precisam viver com Jesus, mas precisam estar dispostos a morrer pela verdade da palavra, pela causa de Cristo, pelo verdadeiro evangelho. A história de Telêmaco é só um exemplo de tantos exemplos que a gente poderia citar aqui, não é verdade? Talvez você já tenha ouvido falar dos irmãos morávios, por exemplo, que muitos deles se sacrificaram pela pregação do evangelho, ou tantas histórias de missionários contemporâneos que vão e nunca voltam para o seu país, para a sua família, porque morrem lá, em nome de Cristo. Aqueles que querem seguir a Jesus precisam viver uma vida abnegada a tal ponto que estão dispostos a entregar a sua vida em favor do evangelho. É isso que diz o versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, este salvará a sua própria vida. Não pelos seus esforços, não por aquilo que entregou, mas pela causa pela qual viveu e morreu. Porque a verdade é que Deus nos deu a vida para nós usarmos ela e não guardarmos ela como se a gente tivesse medo de desperdiçá-la. Afinal, essa vida aqui, terrena, ela é uma parcela muito pequena de tudo que a gente ainda tem para viver na eternidade. O verdadeiro valor da nossa vida está em Deus, na perspectiva da eternidade e não nesse mundo e naquilo que esse mundo pode oferecer. Tudo isso é muito passageiro e pequeno. Lembrando então, a verdadeira igreja de Cristo é feita dos seus seguidores abnegados. Mas a igreja verdadeira de Cristo também é feita daqueles que estão dispostos a dar as suas vidas por completo, tanto na sua vida quanto na sua morte. A terceira lição que a gente vê aqui nesse texto, nos versículos 36 e 37, nos mostra então que esse desejo de entregar a vida a favor de Cristo e da sua causa nos leva a viver de uma maneira diferente. E que a igreja de Cristo, então, a verdadeira, é feita dos que colocam Cristo como seu valor maior enquanto vivem aqui. Nós vivemos cercados de inúmeros apelos para dedicarmos as nossas vidas a muitas coisas. Coisas boas, coisas nobres. Recebemos apelos de dedicar a nossa vida à família, dedicar a nossa vida à carreira, dedicar a nossa vida a causas sociais, à caridade, à bondade, à misericórdia.
Nós somos chamados a dedicar nossa vida ao dinheiro. Tem gente que recebe o apelo e aceita o apelo de dedicar a sua vida ao prazer, à vida de sensualidade. Mas nada disso faz sentido, principalmente aquilo que é pecaminoso. Mas mesmo aquilo que é nobre tem sentido se a nossa vida não estiver dedicada de fato ao Senhor Jesus. Porque é o Senhor Jesus que dá motivo para a gente se dedicar à família. É o Senhor Jesus que dá a base e a razão para que a gente possa se dedicar à misericórdia, ao serviço social, à caridade. É o Senhor Jesus que dá a verdadeira razão e propósito para que a gente possa se dedicar ao trabalho. Porque o trabalho é bom, ele não é pecaminoso. É o nosso pecado que transforma o trabalho em algo ruim. A gente pode sim se dedicar a levantar recursos, a dinheiro, de maneira santa. Porque o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor a ele é que é. É isso que a palavra nos diz. A gente pode se dedicar a muitas coisas nessa vida a partir daquilo que Jesus nos diz, a partir daquilo que Jesus nos dá como propósito. Dedicar a coisa em si mesmo é perder o tempo, é correr atrás do vento, como diz Eclesiastes. É vaidade, sim. É possível viver então uma vida muito boa, uma vida confortável, uma vida correta, uma vida moralmente admirável, e ainda assim não alcançar a eternidade. E ainda assim não agradar a Deus. E ainda assim ter ganhos tão pequenos que morrem junto com a gente quando a gente parte daqui. Não vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que é o que diz o versículo 36. Que daria uma pessoa em troca de sua alma? A nossa alma vale muito e o Senhor sabe disso. E o Senhor nos resgata pelo sangue de Cristo, para que nós possamos viver uma vida como alguém que tem como maior valor o Senhor Jesus, em tudo que a gente faz. A gente é capaz, então, de matar a eternidade com Cristo, vivendo de uma vida dissoluta, uma vida vaga, uma vida vazia, uma vida religiosa muitas vezes, e muitos dizendo Senhor, Senhor, vão estar diante de Cristo no dia final e Ele vai dizer, não vos conheço, não sei quem vocês são. Nós somos chamados a amar o Senhor Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, de maneira abnegada, entregando a nossa vida, mas entregando cada um dos nossos dias também. A gente tem que tomar cuidado porque é muito fácil a gente ser seduzido por coisas fúteis que tem ao nosso redor. A gente pode se encantar com tudo que existe na nossa vida. A gente pode se empolgar com as oportunidades que aparecem e é muito fácil a gente perder de vista aquilo que realmente é importante. A gente se empolga porque nesse momento a gente está provando de um tempo no trabalho muito especial, um senso de realização pessoal por alguma coisa. A gente pode se empolgar porque encontrou o cônjuge que tanto esperava, alguém que te traz alegria, e que de repente você se distrai e se perde dentro mesmo da família. A gente pode encontrar amigos muito bons, que são divertidos, que são próximos, que são pessoas que cuidam de nós, e a gente acabar se perdendo nisso. E isso pode ser coisa fútil, sim, da vida, se não tiver como prioridade o Senhor Jesus. É fácil a gente recorrer também ao utilitarismo e negociar aquilo que é honroso diante do Senhor. Fazer aquilo que é prático, pragmático, aquilo que é rápido, aquilo que resolve, e não pensar naquilo que é eterno, não cultivar coisas que permanecem, não olhando para a palavra, não buscando a orientação do Senhor Jesus. Um comentarista bíblico chamado William Barclay fala que o homem que vê as coisas como Deus as vê, nunca gastará a sua vida nas coisas que perdem a sua alma. Aquele que ama o Senhor, investe todos os seus dias, do momento que acorda até o momento que dorme, e inclusive enquanto dorme, nas coisas de Deus. Nas coisas de Deus. Ele serve as pessoas a partir das coisas de Deus. Ele pensa a existência ao seu redor, a sociedade, a política, a economia, o trabalho, as relações, a partir das coisas de Deus, do olhar de Deus sobre ele. Agostinho também diz que a primeira ruína do homem
é o amor por si mesmo. Prefira então essa vontade de Deus. Aprenda a amar a si mesmo, não amando a si mesmo. Interessante, né? Aprenda a amar a si mesmo, não amando a si mesmo. O melhor jeito da gente cuidar da nossa alma e do nosso coração é não fazendo tudo aquilo que a gente tem vontade, mas fazendo tudo aquilo que o Senhor diz que a gente deve fazer. É colocando a nossa vida por completo nas mãos do Senhor para que Ele possa guiar cada um dos nossos passos. E nós sermos uma igreja que verdadeiramente serve a Jesus. Abnegada, que está disposta a entregar a sua vida, que está disposta a também viver os seus dias como Cristo, tendo como Cristo o seu maior valor. A nossa quarta e última lição, ali no versículo 38, fala para a gente então que a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, é feita daqueles que aguardam na promessa do reino vindouro, da Jerusalém celestial, da vida eterna, daquilo que vem depois desse tempo aqui curto e passageiro. O versículo 38 diz para nós: pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Nós temos uma promessa a partir de Cristo de que Ele voltará e de que Ele irá nos buscar. Mas eu quero lembrar você de que no momento em que Jesus fala essas palavras para os discípulos, Ele não tinha passado pela cruz. Ele era um homem e padecia das coisas que todo homem, com toda a sua humanidade, pode padecer, provar de dores, dificuldades, de lutas que a humanidade nos proporciona. E Jesus, mesmo diante dessa perspectiva, ou mesmo diante do prenúncio da sua morte, de que ele morreria, ele não perde a confiança. Mas ele afirma com toda a confiança em Deus, o Deus que o enviou, o Deus que sustenta ele e sustentará a sua igreja, e sustenta ainda a sua igreja, de que o reino será estabelecido. A vitória é certa. O triunfo sobre a morte é real. Mesmo antes de morrer, ele tinha essa certeza, e hoje, depois que Jesus morreu e ressuscitou, nós podemos também andar debaixo dessa certeza de que Cristo Jesus venceu a morte. E por isso, não tem desperdício em viver para Jesus, mas é um investimento na eternidade. É um depósito único que a gente faz numa conta que multiplica e multiplica em vida abundante e eterna na presença de Deus. E a gente pode então viver nessa certeza, na confiança de que Jesus, aquele que sofreu a morte, nos chama para segui-lo, imitá-lo, negando a nós mesmos, e nós também venceremos junto com Ele. Reinaremos junto com Ele, é isso que a palavra nos diz. Ressuscitaremos junto com Ele. Seremos vivificados como nós cantamos em Cristo Jesus. Hoje, mas completamente, perfeitamente na eternidade. A verdadeira igreja de Cristo, ela vive de maneira abnegada e tem o desprendimento de entregar a sua vida e os seus dias para Cristo, porque ele sabe, ela sabe, a igreja de Cristo sabe, que um dia reinará eternamente com Deus. A nossa vida não se acaba aqui. Isso aqui é muito pequeno, é muito pouco. O que nos espera é ainda maior. A glória vindoura é algo que nós não podemos imaginar, mas será maravilhoso quando pudermos desfrutar. Mas o céu é reservado para aqueles que vivem de acordo com o chamado de Cristo, de viver de uma maneira abnegada, entregando a sua vida por completo ao Senhor Jesus. O texto aqui não quer dizer para a gente que o que conquista o céu é uma vida certinha, é uma vida dedicada. Não são os nossos atos de justiça que nos colocam dentro do céu. Não é a nossa conduta diária que nos coloca dentro do céu. Mas sim, que a nossa forma de viver confirma, demonstra a eleição que nós recebemos em Cristo Jesus. O chamado que nós recebemos em Cristo Jesus. Pois foi Ele que garantiu a nossa entrada no céu. E a única coisa que a gente precisa para entrar no céu é o sangue de Cristo passado sobre nós, que purifica a gente de todo pecado e nos concede a vida eterna. Não é nenhum ato de justiça, não é nenhuma conduta perfeita, não é nenhuma vida admirável, mas é só Jesus que pode nos fazer entrar no céu. E é por isso que a gente pode descansar nessa certeza da vida eterna, porque ela não depende daquilo que a gente faz de bom ou daquilo que a gente faz de mal.
Ainda que o Senhor Jesus nos chame para viver de uma vida abnegada, o que Ele quer de nós é o coração entregue. Ainda esses dias, conversando com um dos jovens aqui da igreja, fazendo um discipulado, a gente falou sobre isso, a diferença da perspectiva do crente e do não crente. Não é que a gente para de pecar. É claro que com o amadurecimento, a gente espera pecar menos, né? Cair menos naqueles mesmos erros. Mas a gente não consegue deixar de pecar. Porque a gente ainda está preso nesse corpo da nossa morte. Nessa existência carnal limitada. Mas a gente não vive abraçado com o pecado. Ele não é o nosso melhor amigo. É o nosso maior inimigo. Com quem nós lutamos todos os dias, com todas as armas que temos. A diferença do cristão e do não cristão é a perspectiva da luta contínua. Porque isso demonstra a disposição do coração de não viver como amante do pecado, mas como alguém que foi transformado por Cristo Jesus, que luta contra o pecado continuamente. Então o que garante a nossa entrada no céu é a presença de Cristo em nós. É a vida de Cristo em nós. É termos sido alcançados pela graça salvadora. É confessarmos com a boca, crermos com o coração que Ele é o nosso único suficiente Salvador. Ele é o Filho do homem que recebeu todo o poder, toda a glória e que reinará eternamente. Esse trecho que fala ali no versículo 38, o Filho do homem se envergonhará dele também quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, é uma referência ao texto de Daniel 7, capítulo 7, versículos 13 e 14, uma visão que Daniel tem, e ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha como a nuvem, com as nuvens do céu, alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é Jesus, o Filho do homem, que reinará eternamente, e o seu reino jamais será destruído. E é por ele que povos, línguas e nações podem viver na certeza de que reinarão com o Senhor. Todo aquele que viver de maneira abnegada, todo aquele que entregar a sua vida a Jesus, todo aquele que se submete ao senhorio de Cristo na sua vida, pode viver na certeza da entrada no céu. Não precisa viver angustiado com a morte, mas alegre em vida e tranquilo na hora da partida. O céu é a morada dos seguidores de Jesus, que provaram da sua graça e entregaram as suas vidas em favor do Evangelho. A verdadeira igreja de Cristo é essa, a igreja que vive abnegada, que está disposta a morrer, que está disposta a viver por Cristo, que está também firmada na certeza, na esperança de que Jesus reina para sempre e nós viveremos com Ele na eternidade. Que nesse dia em que nós celebramos 164 anos de história da nossa denominação, nós não percamos de vista a igreja, os sinais da verdadeira igreja de Cristo. A ordenança de Cristo para nós, como servos fiéis que carregam o seu nome, que carregam a sua bandeira. Que você possa, que eu possa, que nós possamos, como igreja de Cristo, testemunhar de maneira abnegada o amor de Deus, vivendo e estando dispostos a morrer por Ele também, na esperança da vida eterna, que é o nosso lugar de morada para todos sempre. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela sua palavra, que fala conosco. Obrigado pela certeza de que nós temos, de que Cristo Jesus venceu todas as coisas. E por isso nós podemos entregar as nossas vidas nas mãos daquele que é vencedor. Nós podemos entregar as nossas vidas na certeza de que não seremos abandonados no meio da jornada, que não ficaremos na mão, não ficaremos sozinhos, e que ainda que hajam sofrimentos, eles nos forjam, nos moldam para sermos mais parecidos com aquele que nos chamou, que nos conquistou para a vida eterna. E que ao vivermos, ó Pai querido, os nossos dias, nós não sejamos encantados pelas coisas que tem ao nosso redor, mas possamos, ó Pai querido, olhar para Jesus e abraçar as coisas de Deus, e com o olhar de Deus, enxergar a vida para viver da melhor maneira possível. Só o Senhor pode nos fazer crescer, amadurecer, de tal forma que nós possamos viver ao máximo. E é isso, tantas pessoas estão vivendo, buscando a melhor maneira de desempenhar a sua função no trabalho, a melhor maneira de ser produtivo o tempo todo, seja por a quantidade de tempo que dorme,
a hora que acorda, a forma como trabalha, esquemas de produtividade, mas nada disso resolve, Pai. O único jeito da gente viver de maneira completa é no Senhor Jesus. Por isso, Pai, nessa noite nós queremos fazer esse compromisso com o Senhor, de entregarmos a nossa vida por completo ao Senhor Jesus. Eu sei, Deus, que muitos aqui já clamaram a Deus pela salvação e já receberam em Cristo Jesus a salvação. Mas sei também que muitos de nós, eu sou um deles, muitas vezes a gente vive a vida ao nosso sabor, do nosso jeito, do jeito que a gente acha que é melhor. E quanto tempo a gente desperdiça, quanta energia escorre das nossas mãos, quanto de potencial é jogado no lixo por causa da nossa preguiça, negligência, comodismo. Mas, Pai, desperta-nos a ser uma igreja fiel, vivificada pelo Teu Santo Espírito, que prova e testemunha de quem o Senhor é e do Seu grande poder. Pai querido, nos sustenta pela esperança da vida eterna também. Que nós possamos viver olhando para a perspectiva do céu, certos de que nós um dia viveremos com o Senhor Jesus, longe de toda dor, tristeza e sofrimento, mas provando da plenitude de Cristo, onde o mal não nos assolará mais. Louvado seja o Teu nome, pela Sua palavra que fala conosco. Fortalece a Tua igreja, vivifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, com toda a igreja de Cristo espalhada na terra, hoje e para todos sempre. Amém.